A palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo de número 7, o versículo 37 a 39 nos diz: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amados e queridos irmãos e irmãs, nós vemos que a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo de número 4, Jesus conversando com aquela mulher, ali no poço de Sicar, ele pediu-lhe de beber, dá-me de beber. Aquela mulher lhe questionou dizendo: Como pode tu, sendo judeus, pedir a mim que sou samaritana, dá-me de beber? Naquela época os judeus não se davam com os samaritanos. E aquela mulher, com toda certeza, era em torno de meio-dia que ela estava ali naquele poço. E nós sabemos que não era hora habitual de as pessoas tirar água do poço. Com toda certeza essa mulher era uma rejeitada. Foi num horário que não tinha ninguém. E Jesus falou: dá-me de beber. Ela falou assim: mas quem é o Senhor que está me pedindo de beber, sendo o Senhor judeu e eu sou samaritano? Aí Jesus ele lhe falou: mulher, se você soubesse quem está falando com você, tu lhe pediria e ele te daria água viva. É uma fonte, seria uma fonte que salta para a vida eterna. Ela falou: mas o senhor não tem o poço, o senhor não tem remédio balde, o senhor não tem a corda. Ele falou: mulher, a água que eu lhe der, esta água que você está tomando do poço, você tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der, lhe fará uma fonte que salte para a vida eterna. Então, querido, quando nós entregamos, minha querida, a nossa vida a Jesus, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, ele vem habitar na vida do ser humano. É uma fonte que salta para a vida eterna. É para o nosso benefício, é para a nossa salvação. É algo da transformação na vida do ser humano. É algo realmente que vai mudar a história do ser humano. Mas nós sabemos que não é só isso. Nós temos a segunda fase do Espírito de Deus. E aqui está dizendo Jesus, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não estava dizendo da fonte. Ele não está dizendo quando as pessoas entregam a sua vida a Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador. Aqui ele estava dizendo do que aconteceria logo após a pessoa entregar a sua vida a Jesus. E aqui está dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, é a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. É a promessa do derramamento do Espírito, rios de água viva. Infelizmente, muitos não creem.
Infelizmente muitas pessoas não aceitam. E aqui ele diz assim, ó: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Mais tarde ele orientou. Lucas capítulo de número 24. E o versículo 49 diz: vocês são testemunha destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Rios de água viva. Rios de água viva. E ele diz aqui, ó: até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas quando ele deu a orientação ali, Lucas escrevendo, ele apareceu aos discípulos e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração. Nós vemos no Evangelho de São que ele assoprou sobre eles, diz: recebei o Espírito Santo, um novo nascimento, passando da transição da lei para a graça. Mas na sequência ele falou: fiquem em Jerusalém, a segunda fase, até que do alto sejais revestidos de poder, a promessa que de mim ouviste. E isso aconteceu no dia de Pentecoste. Atos 2, capítulo 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa. É incrível que aproximadamente 500 pessoas presenciaram Jesus depois de ressurreto. Mas só 120 é que estavam reunidos. Cadê os 380? Cadê os 380? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, esperando. Hoje nós não precisamos esperar, o rio já foi derramado. As comportas já foram abertas. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia o que falasse. É o derramamento do rio de água viva. E essa promessa não acabou, querido. Essa promessa não se findou, meu irmão, minha irmã. As pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo ficaram tão embriagadas, tão tomados pelo poder de Deus, que eles foram tomados realmente ali, achando que eles estavam bêbados, embriagados. Mas ali levanta o apóstolo São Pedro e os apóstolos: varões, irmãos, nós não estamos embriagados sendo a terceira hora do dia. Mas o que acontece é a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. A promessa do derramamento, do dom do Espírito Santo. E eles perguntaram: o que faremos? Varões, irmãos, arrependei-vos dos vossos pecados
Sejam batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa diz respeito a vós, naquela época, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tanto quanto nosso Senhor chamar. É para nós hoje, querido. E no último dia mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui não é fonte. A fonte vem quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus. O Espírito de Deus passa a fazer morada na vida do cristão. É a fonte que salta para a vida eterna. Mas aí vem a segunda fase, o derramamento do Espírito, os rios de água viva que fluirão do ventre desta pessoa, do interior desta pessoa. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que ainda não tinha sido. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. E ali, quando Lucas escreveu, Jesus apareceu aos 11. Vocês são testemunha daquilo que vocês estão vendo. Fiquem em Jerusalém. Esperem a promessa do Pai que de mim ouviste. E ali se foi derramado esse dom. Foi derramada esta bênção extraordinária. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. O apóstolo, até o João Batista, que estava realmente ali como precursor, como realmente ali abrindo os caminhos, ele falou: eu vos batizo com água. O batismo do arrependimento. Mas após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu pergunto, esta promessa acabou? Quem tem sede, vem a mim e beba. Mas está dizendo, tem que crer. Tem que acreditar. Até na grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão o demônio. Falarão novas línguas. Não é você falar agora, mentir, não vai mentir mais. Falava palavrão, não vai falar mais. Contava piada, não vai contar mais. Não, isso tem que ser do cristão. Isso vai acontecer mesmo, uma transformação na vida do cristão. Mas estava sendo falada do rio de água viva. Estava falando do batismo com o Espírito Santo. Creia, meu querido. Creia, minha querida, e toma posse deste milagre. Deixa o rio derramar sobre a tua vida.